que era o tal do coronel que todo mundo negava, mas que nós sabíamos existia. Tinha fantasma pelos Então, corredores. foi por isso que eu fiquei durante algum tempo ausente. Só fui voltar a ter uma atividade política mais tarde, quando o Trindade, já diretor da faculdade, me convenceu, em circunstâncias muito especiais, de primeiro assumir o ambulatório e depois de assumir a direção do hospital. E aí eu comecei de novo uma outra carreira administrativa que acabou me levando circunstancialmente, talvez transitoriamente, para a política. Professor Trindade, retomando, esses tempos, o deputado era aluno, o senhor professor, como era conviver com um coronel fantasma por ali? Não era uma convivência fácil. Quer dizer, esse coronel fantasma... Protegendo os alunos. Ficava em São Paulo, né, na reitoria de São Paulo. Então, realmente, todo o processo de contratação do Milton Flávio foi um processo muito difícil, porque ele estava sendo processado, tinha acabado de ser processado pela Lei de Segurança Nacional. Então, praticamente, era uma condição sine qua non para ele não ser contratado, não ser transformado em professor da faculdade. Nesse ponto, até um aspecto interessante, justiça a gente tem que ser feita, o professor, que era diretor e depois reitor da Universidade, Armando Otávio Ramos, que apesar dele não ter uma posição política favorável, ele era uma pessoa que tinha uma posição muito clara de posição de direita, a favor da Revolução e tudo isso, contra os movimentos, contra a abertura. Ele tinha muito respeito pelo Milton Flávio, porque o Milton Flávio, na época que era líder estudantil, naquela época a Botucatu tinha uma característica interessante. Não era uma faculdade fechada. Primeiro, era uma faculdade que tinha 4 cursos. Era uma faculdade de Ciências Médicas e Biológicas. E ela surgiu mais ou menos inspirada na Universidade de Brasília, em que a estrutura departamental é que nunca existiu lá o catedrático, a figura do catedrático, nem a tradição do catedrático em Botucatu. Então, os assuntos eram todos discutidos nos departamentos e também em assembleias de professores em que os alunos participavam. E tinha também na congregação, então tinha uma representação forte estudantil e o Milton Flávio era um dos representantes na congregação. Então, principalmente nessas assembleias, mesmo que depois a congregação referendasse, ela referendava em geral as decisões de assembleia. Então, havia muito debate. E se nós levarmos em consideração, quer dizer, como era um momento de ditadura em que praticamente não se tinha oportunidade de debater claramente a política, a universidade, de certa forma, era um setor em que, se a direção não fosse uma direção dura, que havia debate, havia possibilidade de debate. Então, essas assembleias eram extremamente concorridas, então, em que havia uma participação muito grande. E eram assembleias conjuntas de professores e alunos. E o Milton Flávio tinha uma posição muito atuante nessas assembleias. Então, apesar dele ser um reivindicador firme, contumaz, tá certo? Ele debatia com muito respeito, ele não desrespeitava, e argumentava muito bem, tinha uma lógica. E isso levava ao reconhecimento por parte da direção das qualidades dele como debatedor, como representante legítimo, porque ele também, depois ele tinha força política junto aos estudantes. Então, isso também dava credenciais ao Milton de não só ser um líder estudantil, ele era um líder estudantil que tinha o respeito do corpo docente e da direção da faculdade. Então, exatamente por isso que quando o Milton Flávio chegou ao 6º ano, ele era o interno, porque lá nós tínhamos internato no 5º e no sexto ano. E ele tinha passado como estudante na urologia, eu era o professor da urologia, o chefe da disciplina, e ele demonstrou vontade de ser urologista. E além de demonstrar vontade de ser urologista, ele demonstrou vontade de ser professor universitário. E até quando ele me colocou esse problema, eu digo, bem, nós vamos ter que resolver isso politicamente também, né? Porque se nós mandarmos o processo puro e simples... E aí eu fui conversar com o professor Armando Ramos, e ele aceitou encampar a possibilidade da contratação do Milton Flávio. Aí ele desenvolveu um trabalho de bastidores, tá certo? E conseguiu contornar
essa parte do representante das Forças Armadas na reitoria, e ele foi contratado. Foi uma vitória muito grande. Teve momentos angustiantes em que a gente não sabia se ia ser possível ou não. Infelizmente, foi possível. Eu digo felizmente para o departamento, porque em seguida foi criada a universidade, a Unesp. Então nós deixamos de ser faculdade. Que ano foi? 75? Foi em 76. 76. E, de fato, o primeiro regimento saiu em 77. Então, eu assumi em 76 a diretoria da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas, que depois, em janeiro de 77, foi quando foi publicado o primeiro estatuto da Unesp, isso foi em janeiro de 1977, então nós desdobramos a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas em 4 faculdades. Faculdade de Medicina, Instituto de Biociências, Faculdade de Ciências Agronômicas e Faculdade de Medicina Veterinária. Então, né, nessa fase, então foram criados os departamentos dessas novas faculdades. Então, houve uma reestruturação departamental, porque originalmente havia um departamento de medicina envolvendo todas as disciplinas, gastroenterologia, urologia, neurocirurgia, cirurgia vascular, enfim, cirurgia plástica, enfim, havia toda a ortopedia. Então, quando nós criamos eu era o diretor que fez esse desdobramento da faculdade em 4 novas faculdades. Então, nós criamos o departamento de urologia. Bem, e na estruturação do departamento de urologia, é isso que eu queria acentuar. O Milton Flávio teve uma importância muito grande. Em primeiro lugar, ele foi o primeiro residente do departamento. E como ele demonstrou uma capacidade intelectual grande, era uma boa formação profissional, uma grande dedicação aos pacientes. Então, o perfil do Milton Flávio, na minha opinião, teve uma importância muito grande para caracterizar e definir o perfil da residência de urologia. Ele foi o primeiro residente de urologia, ele e o professor Macarini. Então, na realidade, a residência de urologia já começou num padrão elevado. E esse padrão foi mantido até hoje. Ele fez a sua residência e, em seguida, antes mesmo dele ser contratado, porque a contratação dele foi um processo demorado, com muita negociação e muita estratégia para poder conseguir ser publicado no Diário Oficial e não ser contestado a posteriori, né? O Milton Flávio já assumiu no final da sua residência a condição de professor assistente. Então, nós demos a ele o status de professor assistente. Sem então, selo. Sem selo. Sem ser. Ele era R3 de urologia. Então, no segundo semestre, nós nos reunimos no departamento e ele, então, adquiriu o status, já no final da sua residência, de professor assistente. Então, ele dava aula para os estudantes, orientava os novos residentes. E assumia a preceptoria, né? E assumiu a preceptoria sendo residente ainda. Dos internos e residentes. Então, isso é uma característica muito importante e eu que fui o criador do departamento de urologia, antes eu tinha montado a disciplina, porque o departamento já fica um pouco mais complexo, não é uma simples disciplina. Então, e também a gente tinha que ter uma massa crítica, um número crítico de docentes. Então, o Milton, de certa forma, ajudou a consolidar a estrutura departamental, porque ele ampliou não só para a sua qualidade pessoal e profissional, alto grau, e aí eu acho que a origem cultural alemã dele era um aspecto muito marcante, ele era muito disciplinado e disciplinador, tá certo? Então, isso eu acho que foi um aspecto fundamental, tá certo? Depois disso, ele iniciou a pós-graduação dele. Então, foi criado, aliás, o Departamento de Cirurgia foi o primeiro curso de pós-graduação oficial, referendado pelo MEC, de cirurgia experimental dentro de toda a Unesp, de toda a universidade. E o Milton Flávio foi um dos primeiros alunos da pós-graduação. E ele conseguiu, eu fui orientador dele, tive essa honra de ser orientador dele, era fácil orientar o Milton Flávio, porque ele tinha luz própria e se desenvolvia.
Era só indicar o caminho e